Foram, pois, os soldados, e na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados furou o seu lado com uma lança, e dali saiu sangue e água. Nós vivemos em dias em que os verdadeiros significados das coisas de Deus, das coisas cristãs, eles são deturpados. Veja que nós somos tão tomados pelo capitalismo, enfim, pelas compras, pelas promoções dos dias festivos, que nós facilmente esquecemos o que de verdade eles representam. E aqui, veja, essa história fala de Jesus ali no seu último momento. Ele já tinha falado as 7 frases da cruz, e ele agora tinha expirado, ele tinha entregue a sua vida. E no momento em que o soldado romano começa a quebrar as pernas dos crucificados, e isso tem um porquê, porque estava chegando o Shabá, e eles não poderiam deixar aqueles homens ali. O crucificado poderia ficar por dias em sofrimento. E acredite, as pessoas não morriam tão rápido assim numa cruz, e geralmente elas morriam por asfixia. Então, quando se quebrava as pernas, se batia com uma marreta no fêmur, a pessoa não tinha mais como equilibrar-se, fazer força nas pernas para subir e respirar. Então, ela morria por asfixia de uma maneira muito rápida. Quebraram as pernas do primeiro, quebraram as pernas do outro, e quando chegaram na cruz central para quebrar as pernas, aquele homem percebeu que Jesus já havia morrido. E ao invés de quebrar-lhe a perna, ele solta aquela marreta, e ele fura o seu lado com uma lança, da qual sai água e sangue. Os boletins médicos que apuraram o evangelho de Lucas, porque Lucas também era médico, e foi um dos evangelistas, então ele traz com mais precisão alguns detalhes. Dizem que o pericárdio de Cristo estava repleto de água, e por isso no momento que foi atingido, a água verteu, provavelmente dos seus pulmões também, porque à medida que você inspira e não consegue expirar tudo, vai acumulando água. O coração de Cristo possivelmente explodiu naquele momento. E apesar de saber que tudo isso é fisiológico e que pode ter acontecido realmente com Jesus no seu físico, nós sabemos que o seu coração explodiu de amor pela humanidade. E ali ele derramou o seu sangue e água, que é cheio de significados, e que já quero falar a respeito disso. Porém, é interessante pensar de que alguém larga uma marreta e não quebra as pernas de quem estava ali porque achou que estava morto. Uma das maneiras de constatar se alguém está desmaiado apenas e não está morto é causador. E se ele quebra as pernas de Jesus e Jesus estivesse ainda vivo, ele voltaria, ele gemeria, ele gritaria, ele voltaria à ativa. Porém, existe uma palavra que ela está totalmente ligada à primeira Páscoa. Porque por mais que a Páscoa tenha muito significado para nós, ela não foi inventada no cristianismo, ela é judaica. A Páscoa aconteceu, estreou no mundo, a partir de uma palavra de Deus para o povo de Israel, que estava preso no Egito. Eram escravos. E depois de 9 pragas que Deus havia mandado sobre o Egito, a 10ª foi na instituição da Páscoa, quando Deus disse que eles deveriam separar um cordeiro e depois matá-lo. O sangue do cordeiro eles aspergiriam sobre as portas da sua residência, deveriam comer todo o cordeiro, e se fosse grande demais para uma família, deveria chamar a família do vizinho para comer com eles, mas que nenhum osso deveria ser quebrado. Então eles têm várias instruções, e dali vem a palavra Pessah, que seria Páscoa, ou seja, pular por cima da marca, porque naquela noite o anjo da morte sai visitando o Egito, e todo primogênito da casa, dos animais, enfim, morreria se não tivesse a marca do sangue nos umbrais da porta. Eu estou falando de história para você aqui. E então,
quando o povo de Israel fez isso, naquela noite o anjo da morte passou, os israelitas não foram feridos, porque cumpriram aquilo que Deus instituiu na Páscoa para eles, mas o Egito foi ferido. Então o faraó pediu para que eles saíssem, fossem embora, e então é um marco da saída do povo de Israel da escravidão para uma nova história, para uma nova vida. A Páscoa é celebrada até o dia de hoje pelo povo judeu, e nós celebramos, mas com outro intuito, porque para nós cristãos entendemos que essa Páscoa ela era apenas um símbolo de algo que ainda viria a acontecer, e que esse cordeiro que foi imolado pelos judeus ou pelo povo de Israel ali, aquele cordeiro, ele era apenas um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era Jesus Cristo. O sangue era passado nos umbrais da porta, e o sangue de Jesus espiritualmente hoje está nos umbrais do nosso coração. O povo que recebia a marca, que tinha a marca, foi livre da escravidão e introduzido numa nova vida. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, há uma marca no seu corpo, no seu corpo espiritual, no seu espírito, e essa marca te tira da escravidão e te conduz a uma nova vida também. Por isso a Páscoa para nós, simbolicamente, nós entendemos que é o cumprimento daquilo que lá atrás foi instituído. E o interessante, porque aquele cordeiro não podia ter nenhum dos seus ossos quebrados, e o Cordeiro de Deus na cruz não teve nenhum dos seus ossos quebrados também. É por isso que naquele momento o soldado foi para quebrar, mas algo muito maior que eu e você não conseguimos explicar, fez com que ele soltasse aquela marreta, e ele pegasse uma lança e então atravessasse Jesus, e ali cumpriu-se as Escrituras. Tudo na Bíblia é perfeito. Do corpo de Jesus Cristo vem água e sangue. Água como um símbolo de purificação, o sangue como um símbolo de vida. Aquele sangue que Jesus já havia derramado ali no Getsêmani, quando orando, gotas de sangue saíram dele. Ele estava derramando a sua vida por cada um de nós. Mas também nós vemos que depois ele foi açoitado, esbofeteado, coroado com uma coroa de espinhos. Suas mãos e seus pés foram cravados na cruz, e em todo esse tempo Jesus sangrou. Em todo esse tempo ele derramou o seu sangue por nós. Todavia esse sangue não nos salvou. Esse era o sangue da sua humanidade que estava descendo ali. O sangue que nos salvou foi esse sangue. Porque o sangue que era aspergido sobre qualquer pessoa que vinha para pedir perdão dos pecados e imolava-se o cordeiro, o sangue do cordeiro morto era jogado sobre a pessoa como um símbolo de restauração. O sangue do cordeiro morto era colocado nos umbrais da porta. Jesus estava derramando sangue, mas ele ainda estava vivo. Mas aqui neste momento ele já tinha morrido. O Cordeiro de Deus te entrega a sua vida. E aquele sangue, quando ele é alvejado por aquela lança, aquele sangue que desce dele, foi o sangue que comprou a minha e a tua salvação. Foi o sangue que perdoou os nossos pecados. Foi este o sangue que nos deu uma nova vida. O sangue da sua morte. Aquela água como um símbolo do Espírito Santo, mas também como um símbolo da purificação e de tudo aquilo que vem através dele. A Bíblia diz que ele era o verbo que se fez carne, ou seja, ele é a própria palavra de Deus. Por isso que quando Jesus é alvejado ali, sai dele água, como um símbolo de que a palavra de Deus saía dele para trazer vida à humanidade e purificação. O sangue como um símbolo de vida, a água como um símbolo de purificação. É por isso que quando nós viemos para a igreja e nós ouvimos a palavra de Deus aqui, essa água, esta palavra, ela vai nos purificando. Veja que interessante. Você pode estar num culto maravilhoso e talvez durante a semana você queira até lembrar o que foi pregado. E você lembra que o culto foi maravilhoso, mas nem sempre nós temos a habilidade de lembrar o versículo ou lembrar exatamente os pontos da pregação. E a gente até lamenta muito sobre isso. Gostaria de lembrar tudo, mas não consigo. Mas perceba, por mais que você não consiga lembrar com exatidão, em algum momento a gente lembra, porque o Espírito Santo nos faz lembrar quando necessário, mas aquela palavra fez efeito na nossa vida, ela faz efeito. Assim como a água de um banho, que você
deixa o chuveiro descer sobre você, a água do chuveiro, e aquela água se vai, e você não consegue recolher aquela água. Porém, ela desceu por um propósito do chuveiro, e passou por você, e ela fez aquilo para a qual ela foi destinada. Ela lavou você. Assim é a palavra de Deus quando ela é pregada em cada culto aqui. É como um chuveiro que vem e nos lava dos nossos pecados, lava o nosso caráter, lava a nossa vida, nos faz melhores. E por mais que a gente possa não lembrar de muita coisa, de tudo aquilo que a gente já ouviu da parte de Deus, com certeza a tua vida foi impactada por isso. Com certeza você passa no teu trabalho, e nesses últimos 6 meses que você tem vindo à igreja, as pessoas olham para você e dizem: essa pessoa está mudada, ela está diferente, não é mais a mesma pessoa. A própria família às vezes olha e diz assim: não, você está diferente, o que está acontecendo com você? O que você está fazendo aí que você está tão diferente? Isso é o efeito da água que sai de Jesus Cristo, vem sobre a nossa vida. Esse é o efeito de Deus sobre nós. Esse é o efeito que faz a palavra de Deus, um efeito de purificação. E outra, nesse mundo, eu gosto de falar isso no V3, nós vivemos num mundo de zumbis, de pessoas que estão andando, que estão se alimentando, mas estão como mortos. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Zumbis, parece que está vivo, mas está morto. Olhamos para as pessoas e é como naquela carta de Apocalipse: tu tens nome de quem vive, mas tu estás morto. As pessoas, elas estão transitando pelas ruas, as pessoas estão trabalhando, as pessoas vêm para suas casas, elas vão para o seu trabalho, mas de verdade já não há vida nos seus olhos. Mas quando um homem ou uma mulher tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele tem um encontro com a vida, ele é transportado para debaixo do Calvário, e ele tem um contato com Deus de uma maneira única, e então a vida volta aos seus olhos, então ele não tem mais um olhar perdido, então ele sabe para onde ele vai, porque pela primeira vez ele entendeu da onde ele veio. Nós fomos formados nele antes da fundação do mundo. E quando você sabe a sua origem, você descobre o teu propósito, você descobre o teu destino. Aleluia, glória a Deus. Sabe, a Bíblia diz que o sangue, ele era necessário para a expiação dos pecados. E quando a gente fala em questões legais, biblicamente, era necessário que fosse derramado sangue. Diz lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus paga um preço que nós não poderíamos pagar. Assim como os cordeiros que morriam, seu sangue era jogado sobre, aspergido sobre a pessoa como um símbolo de perdão de pecados. Na verdade, aquilo era como se estivesse escondendo seus pecados. Porque o verdadeiro perdão, ele veio em Cristo. Os animais, eles não tinham poder de perdoar. Era como se fosse um aplacar, era como se fosse postergar isso. Mas quando Jesus vem e na cruz ele se entrega, de uma vez só ele rasga, ele desfaz os pecados da humanidade. Ele dá uma chance para que cada pessoa agora possa entrar diante de Deus. Eu até costumo dizer que é como se Jesus Cristo, quando entregou sua vida na cruz, ele dissesse assim: gente, comprei todos os ingressos para entrar no céu, comprei tudo, estava tudo nas mãos de um cambista aí chamado Satanás, tirei da mão dele, está tudo comigo agora. Agora ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que os pecados da humanidade todos estão perdoados, mas nós só vamos ver a Deus se nós passarmos por Jesus Cristo e pegarmos dele esse ingresso e sermos manchados no nosso coração pelo sangue dele. A Páscoa passa a ter um outro sentido quando nós entendemos isso. Nós entendemos de que de uma vez este homem, esse Deus que se fez homem, morre por nós, mas não permanece na sua morte. Ele ressuscita ao terceiro dia, e ao ressuscitar ele nos dá o direito de acreditar de que já a morte não pode mais nos parar, a morte não pode mais nos deter. E tudo que nós devemos fazer e entender
é de que a nossa entrega a Cristo e a purificação gerada pela água, símbolo da palavra de Deus, e por seu sangue, que o seu sangue é como se fosse o nosso salvo-conduto. Ele pagou os nossos pecados, nos leva aos céus, nos dá direito de uma nova vida. Ou se nós formos para o simbolismo da Páscoa do povo de Israel, nos tira da escravidão e nos leva para a terra prometida. Entenda, por mais que a terra prometida estivesse distante, nós temos o entendimento de que a terra prometida seria o céu. Os maiores milagres vistos por Israel foi no tempo em que eles estavam fazendo a viagem. Foi no tempo de deserto. Foi quando viram o mar se abrir. Foi quando eles, com sede, viram Moisés bater na rocha e dela sair água. Aquela rocha ferida da qual saiu água, ela também é uma tipologia de Cristo, que foi ferido pelas nossas transgressões, mas as feridas causadas nele, dele saiu água para saciar a nossa sede e para nos dar vida. Por isso que um dos símbolos de Cristo no livro de Números, ele é a rocha ferida de Meribá, da onde verteu água para aquele povo, e de onde da cruz verteu água sobre a nossa vida. É muito interessante esse texto, porque ele está dizendo aqui de que os soldados, em um soldado aqui em especial, vendo de que o tempo se aproximava, ele quebra as pernas daqueles dois, mas chegando em Cristo ele pega uma lança e o fura. Segundo a história, o nome desse soldado era Gaius Cassius Longinus, e este soldado em específico, ele estava encarregado ali dos demais soldados, junto à crucificação. Essa parte histórica diz que no momento em que aquele homem fura a Cristo, sai água e sangue de Jesus, e é aspergido sobre o seu rosto. Quando ele recebe aquele sangue, aquela água sobre o seu rosto, este homem que a tradição conta, de que ele havia sido afetado por cataratas, ele tinha o mínimo da sua visão. Imagina, nessa época que não havia tratamento para isso, ele estava muito afetado, já via muito pouco, mas no momento em que o sangue de Jesus e aquela água do seu coração cai sobre o rosto daquele homem, ele é completamente curado naquele momento. As cataratas vão embora, os seus olhos são abertos. E por isso que este homem depois vai exclamar, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Sabe o que é o tremendo disso tudo? Que mesmo Jesus na sua morte, ele ainda continuou gerando cura e gerando milagres na vida das pessoas. E o primeiro a receber ali foi aquele que estava ali fazendo mal. Talvez essa seja uma das grandes lições da vida, de que ninguém consiga mudar o seu caráter e mudar quem você é, porque Jesus, apesar de estar sendo crucificado, ele ainda perdoa aqueles que fazem mal, e na sua morte ele traz cura para alguém que tinha necessidade. E muitas vezes nós nos sentimos no direito, quando nos ferem, de ferir novamente, quando nos machucam, de machucar, e justificamos, porque também está fazendo para mim, mas que as circunstâncias da vida jamais alterem quem de verdade você é, porque não é pelo fato de alguém te fazer mal que você vai mudar a tua natureza e passar a ser mal. Jesus não mudou a sua natureza em momento nenhum, seja no momento em que ele foi traído, seja no momento em que bateram nele, seja no momento em que cuspiram no seu rosto, ele continuou sendo quem ele nasceu para ser. O que eu quero dizer para você é que quando a nova natureza de Cristo estiver na sua vida, não importa o que o mundo te faça, sua natureza continua sendo a natureza de Jesus. Eu não posso tratar com o mal, eu não posso devolver o mal, porque já não há mais mal dentro de mim para que eu possa dar. Aleluia. E sabe o que é o lindo disso? De Jesus saiu sangue e água. Sangue nós não vamos precisar derramar, porque ele já derramou sangue por nós. Mas água, olha o que a Bíblia diz,
que se nós cremos nele, águas e rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Sabe que isso significa? Que você vai ser portador de cura, você vai ser portador de milagre por onde você passar também. E se houver alguma necessidade, tocarão em você, seja até com a dor, mas o que você tem para derramar vai ser bênção sobre a vida das pessoas que estiverem ao seu redor. Que você possa ser isso, derramar do seu melhor sobre cada um. Este homem, segundo a história, ele abandona o seu posto de soldado e ele sai para pregar o evangelho pelos países que estão ao redor e contar o que aquele homem, Deus, fez na vida dele. Por muitos anos, e os estudiosos de história vão talvez pegar esse ponto, essa lança foi muito procurada, porque era chamada de lança do destino, a lança que Gaius usou, Longinos usou para furar o peito de Jesus. Dizem que Hitler colocou muitos de seus soldados em busca dessa lança para mudar a história da Segunda Guerra Mundial, e outros na história também, grandes líderes procuraram. Alguns dizem que encontraram por um tempo, depois foi tomado, enfim, talvez isso sejam apenas histórias. O fato é de que é exatamente isso que o mundo faz. Estão à procura da lança do destino para mudar o destino das coisas. Satanás é especialista em colocar elementos e determinadas coisas sem valor diante de nós para roubar o verdadeiro foco. Porque enquanto as pessoas estão em busca da lança do destino, eles tiram os olhos daquele que tem nas nossas mãos o destino. Estão procurando a lança, quando na verdade deveriam buscar aquele que foi atravessado por ela, o Senhor da lança. E assim ainda é nos dias de hoje. As pessoas são apegadas a uma cruz, a um crucifixo, e não estou dizendo que se você usa está errado, eu só estou dizendo de que às vezes as pessoas têm por amuleto, e colocam assim: ai, eu saí de casa hoje sem, estou com medo do que possa acontecer. Se você andar com o homem da cruz dentro do seu coração, você tem a maior proteção que você poderia ter, a maior. Mas nós invertemos as coisas, gente procurando a lança do destino para mudar o destino, quando o Senhor do destino pode ser recebido no nosso coração. Procuramos uma cruz para poder nos defender de todo o mal, quando a cruz na verdade era um instrumento de tortura, mas o homem da cruz é aquele que nos livrou da escravidão. Pessoas sempre estão em busca de alguma coisa. Não, eu preciso pagar uma promessa, eu preciso fazer tal coisa, né? E na Páscoa se vê muito disso, eu preciso machucar o meu corpo, eu preciso carregar uma cruz. E nós sempre estamos tentando colocar algum símbolo, estamos sempre em busca de algo palpável, tangível, para que isso possa gerar salvação, para que isso possa gerar cura, para que isso possa gerar alguma coisa. Não foi a lança que trouxe cura para Longinos, foi o sangue de Jesus Cristo que trouxe para ele o que ele mais precisava. Sabe o que traz para nós a vida eterna? Não é partes daquela cruz sendo distribuídas, não são estátuas de Jesus Cristo, não é nada daqueles, não são os cravos, não é nada disso, ou o manto de Jesus, nada disso. Aquilo que traz salvação é espiritualmente eu entender quão dependente eu sou dele, quão dependente eu sou e quão vivo e real ele é. E talvez num momento como hoje, sem nada, sem nenhum apetrecho ao teu redor, mas somente o teu coração e o coração de Cristo, você se prostrar diante dele e dizer: eu quero que tu mude o meu destino, eu quero que tu mude a minha história, eu quero que tu, Senhor, tenhas a minha vida nas tuas mãos, porque até agora, quem sabe, foi a minha vida nas minhas mãos, foi eu decidindo a minha vida, foi eu escrevendo a minha história, foi eu dizendo o que ia acontecer, foi eu achando que dizia o que iria acontecer, mas hoje não, eu quero fazer uma entrega completa, e entrega completa é muito diferente daquilo que quem sabe nós temos feito até o dia de hoje, porque a gente vem na igreja, a gente faz uma entrega a Cristo e diz: Senhor, tu és o Deus da minha vida, do meu trabalho, dos meus sonhos, dos meus negócios, e a gente vai no outro dia para a empresa,
acorda pela manhã e a gente já vai tirando da mão de Jesus, já vai decidindo e já vai dizendo: não, Senhor, olha, já que tu não respondeu de ontem para hoje, deixa que eu resolva aqui. E a nossa vida sempre é assim, ó, um ciclo infinito, e nós nunca prosperamos e nunca avançamos. Mas quando você entender de verdade de que o homem que pode mudar o teu destino está aqui nessa noite, em espírito e em verdade, e que você pode fazer uma entrega, e essa uma entrega muda a tua história para sempre, então sim, quando você acordar pela manhã, você vai tomar uma última decisão: eu não vou mais tomar a minha vida nas minhas mãos para decidir nada. Jesus, está aqui a caneta, está aqui o livro da minha vida, escreva a minha história. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.